Deus em Cristo seja louvado para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vocês vão ouvir uma mensagem que vocês nunca ouviram. Para começar a nossa mensagem, nós vamos perguntar para os irmãos e ouvintes. Nos respondam com sinceridade. A Bíblia fala a verdade ou não fala a verdade? Se a Bíblia fala a verdade, abra a sua Bíblia e nos acompanhe com a sua Bíblia aberta. Abra a sua Bíblia em Isaías 45, 22 e 23. Isaías começa dizendo assim: Olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, ou seja, todos os habitantes da terra, porque eu sou Deus e não há outro além de mim. Por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Ou seja, ninguém pode revogar a minha palavra. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua de nunca fazer uma oração em pé em lugar nenhum. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, Deus deu uma ordem no passado, que temos que cumprir esta ordem de Deus aqui na terra, hoje no século 21. Esta ordem de Deus, ninguém na terra pode transgredir. Deus deu uma ordem para os povos da terra cumprir, mas os povos da terra, a maioria não querem cumprir esta ordem de Deus, ou esta ordem que Deus deu em Isaías 45, 23. Quando ele disse, diante de mim se dobrará todo joelho. Esta palavra de Deus não pode ser revogada na terra por ninguém. Mais de 90% dos sistemas religiosos da terra não cumprem estas palavras de Deus e fazem orações em pé, em qualquer lugar, praças públicas, igrejas, em todos os lugares que os religiosos oram, não dobram seus joelhos na presença de Deus, só oram em pé. Os grandes homens de Deus do passado, quando se apresentavam diante de Deus em oração, eles dobravam seus joelhos no pó da terra. Veja como orava Daniel. Daniel orava 3 vezes no dia. Veja Daniel 6, versículo 10. Como Daniel se apresentava diante de Deus de joelho ou em pé. Daniel se apresentava diante de Deus como Deus tinha ordenado em Isaías 45, 23. Daniel não era fariseu e nem hipócrita para fazer orações diante de Deus em pé. Perguntamos para os nossos irmãos e ouvintes, com quem mais de 90% dos sistemas religiosos da terra aprenderam a orar em pé nas suas igrejas e nas praças públicas? Podemos dizer sem medo de estar fazendo julgamento precipitado. Os religiosos, principalmente aqueles que se dizem lideranças, eles aprenderam a orar em pé nas suas igrejas e nas praças públicas com os homens desobedientes a Deus. Jamais um homem obediente a Deus aqui na terra fará uma oração em pé em lugar nenhum aqui na terra. Veja como Paulo orava na presença de Deus. Atos 20, versículo 36 e Atos 21, versículo 5. Como Paulo se apresentava diante de Deus. Antes da sua viagem, Paulo se apresentou diante de Deus para fazer uma oração antes da sua viagem. Paulo disse aos irmãos, irmãos, vamos nos apresentar na presença de Deus. Então dobraram seu joelho na terra para orar ao seu Deus. Em Filipenses 2, versículos 10 e 11, Paulo repete as mesmas palavras de Isaías 45, 23. Para que diante do nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Irmãos em Cristo Jesus, por que Paulo não fazia orações em pé em lugar nenhum?
Paulo não fazia nenhuma oração em pé, porque Paulo era um homem obediente à palavra de Deus. Paulo conhecia muito bem o que Deus tinha falado em Isaías 45, 23, dizendo que ninguém na terra se apresentasse diante dele, ou seja, diante de Deus em oração ou em súplica, em pé, mas se apresentasse diante de Deus de joelho no pó da terra. Se Paulo não fosse um homem temente a Deus e a sua palavra, Paulo tinha orado com os irmãos lá na praia, tinha orado em pé, não tinha dobrado os seus joelhos. Como Paulo era um homem temente a Deus e a sua palavra, Paulo dobrou os seus joelhos na praia e orou com todos os irmãos para depois fazer a sua viagem. Irmãos, nós não vemos nas Escrituras os homens de Deus se apresentando a Deus em pé, nem fazendo nenhuma oração em pé diante de Deus. Os homens de Deus tinham a palavra de Deus gravada nos seus corações para não desobedecerem a ordem de Deus aqui na terra. Esta ordem de Deus não foi somente para os nossos antepassados. A ordem de Deus é para todas as gerações, até a consumação dos séculos. Então, se os séculos ainda não foram consumados, temos que cumprir a ordem de Deus, ou a ordem que Deus deu, e nunca se apresentar diante de Deus em pé, mas dobrar os joelhos no pó da terra para se apresentar diante do nosso Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Mas temos sim que se apresentar de joelho no pó da terra. Vocês talvez me digam, mas esta ordem de Deus não é para nós hoje, que estamos na nova aliança. Esta ordem de Deus era na velha aliança. Irmãos, Jesus Cristo disse que Deus tinha entregado todo o poder e autoridade nas suas mãos, conforme está escrito em João 3, 34 a 36. Quando Jesus Cristo disse estas palavras, ele ainda não tinha passado pelo sacrifício da cruz do Calvário. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre o tal, ou os tais, permanece a ira de Deus. Vemos agora, depois da sua morte e ressurreição, Jesus Cristo dizendo as mesmas palavras que ele tinha dito antes da sua morte. Veja Mateus 28 e 18. Agora Jesus Cristo, já ressuscitado, repete aquelas mesmas palavras que ele tinha dito antes da sua morte. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, irmãos, Jesus Cristo recebeu de Deus toda a autoridade nos céus e na terra. Agora, eu quero que os sistemas religiosos da terra e suas lideranças me respondam: por que vocês gostam de fazer orações em pé nas igrejas e nas praças públicas? Jesus Cristo alguma vez disse que nós podíamos orar em pé na igreja ou nas praças públicas? Se Jesus Cristo disse que podia orar em pé nas igrejas e nas praças públicas, me digam aonde está escrito. Vamos ouvir o que Jesus Cristo disse sobre orar em pé nas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mateus 6, versículos 5 a 8. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas suas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta do teu quarto, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedirdes. Irmãos,
Jesus Cristo nunca ensinou a orar em pé em lugar nenhum aqui da terra. Jesus Cristo orava em pé em qualquer lugar. Jesus Cristo orava em pé nas praças públicas ou nas esquinas das ruas para ser visto pelos homens. Veja Mateus 26, 39, Marcos 14, 35, Lucas 22, 39 a 41. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. E apartando-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. Irmãos, em Cristo Jesus, Jesus Cristo não era hipócrita para fazer nenhuma oração em pé, em lugar nenhum aqui da terra. Não encontramos Jesus Cristo fazendo oração em pé, como os fariseus. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Ele disse: eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. João disse na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19 a 21. João disse: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E nós estamos no que é verdadeiro. Isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, quem nos deu entendimento para nós conhecer o verdadeiro Deus foi o próprio Filho de Deus, que nos deu entendimento para nós conhecermos o verdadeiro Deus e a vida eterna, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que quem não obedece às suas ordens aqui na terra, a ira de Deus permanece ou vem sobre a cabeça dessas pessoas que desobedecem às ordens de Jesus Cristo aqui na terra. Veja João 3, 35 e 36. Irmãos e ouvintes, aonde está a obediência ao Senhor Jesus Cristo nos sistemas religiosos da terra? Orando em pé nas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Talvez os irmãos me digam, como um líder religioso me disse que Jesus Cristo orou em pé. E eu disse para o líder religioso: me mostre nas Escrituras aonde Jesus Cristo orou em pé. Ele citou passagem das Escrituras que Jesus Cristo disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E outras passagens das Escrituras que não tem nada a ver com oração. Os líderes religiosos da terra são tão cegos espiritualmente que confundem falar com oração. Jesus Cristo falou, Jesus Cristo orou. Então Jesus Cristo falar é uma coisa e Jesus Cristo orar é outra totalmente diferente. O líder religioso é tão cego que disse para mim: Jesus Cristo orou em pé. Quando ele exclamou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Aqui Jesus Cristo estava falando e não orando. Jesus Cristo nunca fez uma oração em pé, em lugar nenhum desta face de terra. Quando ele queria orar, ele se dirigia ao Monte das Oliveiras. Lucas 22, 39 a 46. Jesus Cristo não orava em qualquer lugar, de qualquer jeito e de qualquer maneira. Jesus Cristo orava, mas orava de joelho. Vejamos em Mateus 6, 5 a 15. Aqui está a ordem de Jesus Cristo, como os cristãos devem orar e qual a verdadeira posição como nós devemos orar. Isso é, de joelhos e não em pé como fazem os fariseus hipócritas. Pergunta-se aos líderes religiosos da terra: por que as ordens de Jesus Cristo não têm nenhuma validade para os sistemas religiosos da terra? Qual será a resposta dos líderes religiosos da terra para a nossa pergunta?
com base nos ensinamentos de Jesus Cristo, que está nas Escrituras, os líderes religiosos da terra não têm nenhuma resposta com base nas Escrituras para nos responder a nossa pergunta. 99% dos sistemas religiosos da terra não crê nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo estivesse pessoalmente no nosso meio hoje, ele dizia as mesmas palavras que ele disse em João 8, 12 a 59. Aqui chama-se o discurso de Jesus Cristo com os sistemas religiosos do seu tempo. Seria este mesmo discurso de Jesus Cristo para os sistemas religiosos do século XXI, do terceiro milênio. Irmãos e ouvintes, os religiosos do século XXI não estão fazendo diferença dos religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. É as mesmas incredulidades, dizendo que são filhos de Deus e que têm a fé de Abraão, porque são fiéis dizimistas como Abraão foi. Para vocês religiosos da terra que dizem que são filhos de Deus e que têm a fé de Abraão porque são fiéis dizimistas, como Abraão foi, Abraão nunca foi fiel dizimista. Abraão deu o dízimo uma vez, e isso de coisas adquiridas ilicitamente, coisas roubadas da guerra. Quantas vezes está escrito na Bíblia? Quantas vezes Abraão deu o dízimo? De Gênesis a Malaquias está escrito que Abraão deu o dízimo uma só vez, e isso de bens alheios, tomado da guerra. Nos mostre Abraão dando o dízimo da sua fazenda, do seu gado, da sua colheita, da sua terra, anualmente ou mensalmente? Não se encontra nas Escrituras do Gênesis a Malaquias Abraão dando o dízimo mais que uma vez, e isso de coisas roubadas da guerra. Irmãos e ouvintes, se eu perguntasse para os irmãos por que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, os irmãos sabem me responder? Por que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque? Vamos fazer a leitura de Gênesis 14, 1 a 24. Ora, Melquisedeque era rei de Salém. Trouxe pão e vinhos, pois era sacerdote de Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Irmãos, vamos entender esta palavra, deu o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo. Tudo. O que ele trazia da guerra. Isso é, deu o dízimo de tudo, mas de tudo que ele trazia da guerra. Não foi de tudo que ele possuía, não. Os religiosos da terra, que têm a fé de Abraão e são fiéis dizimistas, nunca pararam para meditar por que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Naquele tempo, quando as pessoas davam uma coisa a outra pessoa, a pessoa que recebia gratificava com alguma coisa por aquilo que ele tinha recebido da outra pessoa. Então, irmãos e ouvintes, está aqui a causa por que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Abraão vinha da guerra com toda a sua caravana, trazendo os bens dos reis que ele tinha tomado. Quando Melquisedeque viu Abraão e o seu povo bem numerosos, saiu-lhe ao encontro. Ou seja, saiu ao encontro de Abraão levando pão e vinho. Comeram pão, beberam vinho. Abraão tinha que recompensar Melquisedeque com alguma coisa. E o que Abraão achou por bem recompensar Melquisedeque foi dando 1/10 parte de tudo o que ele trazia da guerra.
deu o dízimo dos despojos que trazia da guerra. Relata as Escrituras no livro aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 28. Os sistemas religiosos da terra não têm conhecimento deste capítulo 7 aos Hebreus. Nós só podemos entender este capítulo 7 aos Hebreus se nós ler textos e contextos. Porque se nós lermos somente um texto e não lermos o contexto, nós nunca vamos entender. Vamos fazer como os sistemas religiosos da terra, que não tem entendimento, lê o capítulo 7, alguns versículos isolados, e aqueles pegam e fica passando para os outros que eles dão o dízimo para Deus, ou seja, para Jesus Cristo. Porque se nós não lermos texto e contexto, nós vamos fazer como os sistemas religiosos da terra. Ler textos sem contextos do livro aos Hebreus capítulo 7 e dizem que pagam os dízimos para Jesus Cristo, porque Melquisedeque era uma figura de Jesus Cristo. De Abraão até Levi, era obrigatório pagar o dízimo. Quem fosse das 11 tribos de Israel tinha a obrigação de dar o dízimo para a tribo de Levi. Os que dentre os filhos de Levi têm ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isso é, dos seus irmãos, ainda que tenham este saído dos lombos de Abraão. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, quem recebe dízimo, paga o dízimo. Veja bem, irmãos, os religiosos dizem que devolvem dízimo, mas não tem nenhum versículo na Bíblia falando em devolução de dízimo. A palavra é pagar dízimo. Então, de Abraão até Levi, quem recebia dízimo, pagava dízimo. Então, o dízimo era um pagamento e não uma devolução. Os irmãos e ouvintes sabem o que as Escrituras queriam dizer por meio de Abraão até Levi? Que recebe dízimo, pagou dízimo? Isso quer dizer, de Gênesis a Malaquias, o dízimo era obrigatório para quem fosse das 11 tribos de Israel. Tinha a obrigação de dizimar para a tribo de Levi, segundo a ordem da lei. Quem não fosse das 11 tribos de Israel não tinha nenhuma obrigação de dizimar para ninguém. O dízimo era obrigatório para as 11 tribos de Israel. As 11 tribos de Israel tinha que dar o dízimo. E uma tribo ordenada pela lei tinha a obrigação de receber esse dízimo. Mas isso, o dízimo era anualmente em mantimentos cereais e não em dinheiro mensalmente, como fazem os sistemas religiosos da terra hoje no século XXI, terceiro milênio, que cobram o dízimo de seus fiéis mensalmente em dinheiro. Os irmãos sabem que na graça de Jesus Cristo não existe o dízimo da lei. Deus mudou a lei em graça. Na graça do Filho de Deus não se faz memória da lei do dízimo, porque Jesus Cristo cumpriu todas as leis da velha aliança. Nunca se ouviu os líderes religiosos da terra fazerem uma leitura na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 28. Quando eles fazem uma leitura no capítulo 7 aos Hebreus, lê versículos isolados, textos sem contexto. Quem lê textos sem contextos das Escrituras está vulnerável a pregar heresia de perdição para os ouvintes. Vamos ler o capítulo 7, versículo 1 a 28 da carta aos Hebreus. Começa dessa maneira aqui. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo. Mais uma vez nós dizemos, de tudo que trazia da guerra. Tudo que Abraão deu o dízimo ali, nada era dele. Tudo era alheio.
adquirida ilicitamente, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, Rei de Justiça, e depois também Rei da Paz e Rei de Salém, sem pai, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isso é, dos seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor abençoado pelo maior. E aqui certamente recebem dízimo homens que morrem. Ali, porém, recebeu dízimo aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo, porquanto ele ainda estava nos lombos de Abraão, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor Jesus Cristo procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. E ainda muito mais manifesto é isto: se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida dissolúvel, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois, com efeito, o mandamento anterior é abrogado, ou seja, aberrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. E visto como não foi sem prestar juramento, porque, na verdade, aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, com juramento daquele que ele diz, jurou o Senhor e não se arrependeu, ou não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. De tanto melhor pacto, Jesus Cristo foi fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer vivos. Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, inocente e imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus pecados e depois pelo pecado do povo. Porque isto Jesus Cristo fez uma vez por todas, para nunca mais fazer este sacrifício. Quando se ofereceu a si mesmo, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Irmão, nós terminamos aqui de ler o capítulo 7 da carta aos Hebreus. Lemos todo. Então, do versículo 1 até
o 8, mais ou menos, se você ler só esses, você vai ficar convicto de que tem que dar o dízimo, como Abraão deu. Mas se você for para frente, você vai ver que daí para frente o escritor muda o sentido aí, vira para Jesus Cristo, e que agora tudo é com Jesus Cristo. Ele veio dos céus e mudou a lei em graça. Hoje a lei não tem mais nenhuma validade. Isso é o que está escrito nas Escrituras, que Jesus Cristo cumpriu a lei. Romanos 10:4, Paulo diz: o fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Pronto, quer se salvar? Então tem que ser por Jesus Cristo. E mediante a lei, nenhuma alma entra no reino de Deus. Então, meus irmãos, Jesus Cristo foi constituído como sumo sacerdote para sempre. Então vamos parar com essa história de dar dízimo para os homens dizendo que estão pagando dízimo para Deus, porque o dízimo era da lei, e a lei foi abrogada, foi abrogada por Jesus Cristo, então não existe mais lei hoje, acabou-se. Porque Deus constituiu o seu Filho como sumo sacerdote para sempre e aperfeiçoou. Irmãos e ouvintes, os sistemas religiosos da Terra, até hoje, ainda não aprenderam a discernir as Escrituras nos seus originais. Eles interpretam esta carta aos Hebreus carnalmente. Dizem que devolvem o dízimo para Jesus Cristo, porque Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque. E Melquisedeque é uma figura de Jesus Cristo. Para eles, Melquisedeque é o próprio Jesus Cristo. Então, eles devolvem os dízimos para Jesus Cristo, diz eles, como Abraão devolveu para Melquisedeque. Abraão nunca devolveu nada para Melquisedeque. Abraão deu o dízimo, diz que deu, separou dos melhores despojos que ele trazia da guerra e deu 1/10 parte para Melquisedeque. Então, eles devolvem o dízimo para Jesus Cristo, como Abraão devolveu para Melquisedeque. Eles dizem que o dízimo não era da lei, porque Abraão era antes da lei, ou seja, ele veio antes da lei e deu dízimo antes da lei a Melquisedeque. Realmente, vocês têm razão. O dízimo de Abraão não era da lei, porque foi antes da lei, verdadeiramente. Mas o dízimo das 11 tribos de Israel era da lei, sem sombra de dúvida, sem questionamento. O pior é que os dízimos dos sistemas religiosos da terra não é o dízimo de Abraão e nem o dízimo da lei. É um dízimo que não tem base nas escrituras do Gênesis ao Apocalipse. O dízimo da lei era anualmente em cereais, em mantimentos para sustento dos levitas. O dízimo dos sistemas religiosos da terra é mensalmente em dinheiro. Aonde se encontra base nas escrituras para cobrar dízimo mensalmente em dinheiro? Irmãos, em Cristo Jesus, Deus nesses últimos tempos está levantando um povo na terra para pregar a verdade das escrituras nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nem um tio e nem um cedilha. Este povo que Deus está levantando na terra é um povo preenchido com o Espírito de Cristo Jesus. Um povo que aprendeu com Jesus Cristo e procura imitar o apóstolo Paulo. Um povo que crê nas Escrituras como regra de fé e conduta cristã. Para nós hoje o que tem validade é o Novo Testamento. O Velho Testamento foi cumprido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que representa o Antigo Testamento para os cristãos? O Antigo Testamento para os cristãos representa a lei. O que representa a Nova Aliança para os cristãos? O Novo Testamento para os cristãos representa a graça de Cristo. O que representa para os cristãos orar em pé nas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens? Os povos que oram em pé nas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens representam os hipócritas, os fariseus, que só oravam em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens.
Que valor tem os ensinamentos de Jesus Cristo para os sistemas religiosos da Terra, hoje no século XXI? Jesus Cristo disse que não orasse em pé nas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mateus 6, 5 a 8. Os sistemas religiosos da Terra pisam as palavras de Jesus Cristo nas suas igrejas na Terra. O que Paulo diz das pessoas que vão além dos ensinamentos de Jesus Cristo? Veja 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 14. Paulo aqui dá o recado para quem desobedece ou vai além dos ensinamentos de Jesus Cristo aqui na Terra. Paulo chama de soberbos os que não obedecem aos ensinamentos de Jesus Cristo. Os sistemas religiosos da Terra dizem que orar em pé nas igrejas e nas esquinas das ruas não é desobediência aos ensinamentos de Jesus Cristo. Se querem continuar orando em pé nas suas igrejas e nas esquinas das ruas, saiba de uma coisa: que vocês estão desobedecendo aos ensinamentos de Jesus Cristo, porque ele disse que não era para orar em pé em lugar nenhum. Paulo disse que todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta de tudo o que nós fizemos por meio do nosso corpo, seja bom ou seja mau. 2 Coríntios 5, versículo 10. Hebreus 5, versículo 8 e 9. Como os desobedientes às palavras do Senhor Jesus Cristo vão se apresentar no tribunal de Cristo? O que vão ouvir de Jesus Cristo os desobedientes às suas palavras aqui na terra? O que vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele dia? Eu não tenho uma resposta para os irmãos, mas as Escrituras têm respostas correta e exata. Veja Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Aqui está a resposta. O que vão ouvir naquele dia no tribunal de Cristo, aqueles que foram além da doutrina de Jesus Cristo aqui na terra e desobedeceram os seus ensinamentos. O que vão ouvir de Jesus Cristo naquele grande dia, no seu tribunal? Jesus Cristo vai dizer para os que não obedeceram às suas santas palavras aqui na terra: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8, 32 e 36. Quem conhece a verdade nunca mais fará nenhuma oração em pé, nas igrejas, nas esquinas das ruas ou em lugar nenhum aqui dessa face da terra. Quem conhece a verdade obedece aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Quem diz que conhece a verdade e ainda faz oração em pé nas igrejas, está mentindo e ainda não conheceu a verdade. Finalmente, quem é a verdade para os sistemas religiosos da terra? Nós sabemos que a verdade é Jesus Cristo. E por que os sistemas religiosos da terra não querem obedecer às palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Pelas práticas dos sistemas religiosos da terra, nos mostra que eles não obedecem a Jesus Cristo aqui na terra porque não são cristãos, ainda não se converteram e nem conheceram a verdade para ser liberto da mentira e dos sistemas religiosos da terra. E nem conheceram a verdade para se salvarem. Conforme disse Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 a 12. Irmãos, tudo o que nós pregamos na nossa mensagem tem base nas Escrituras. O problema dos sistemas religiosos da terra é não crer nas Escrituras, e principalmente no Novo Testamento. Os sistemas religiosos da terra focam mais no Antigo Testamento. Por quê? No Antigo Testamento tem a base do fundamento dos sistemas religiosos da terra, que é o dízimo.
O dízimo é o fundamento das igrejas. Um religioso já disse que o dízimo é a vida da sua igreja. Então, se o dinheiro é a vida da igreja, ele diz que tirando o dinheiro a igreja morre. Isso é verdade, irmão. O dízimo é o fundamento dos sistemas religiosos da terra. E nós vemos que o fundamento dos sistemas religiosos da terra é o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10. Como no Novo Testamento não tem base para os dízimos dos sistemas religiosos da terra, eles não creem no Novo Testamento. Irmãos, qual será o destino dos sistemas religiosos da terra sem crer no Novo Testamento? Quem não crê no Novo Testamento também não crê no Senhor Jesus Cristo, porque o fundamento do Novo Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Se você perguntar a um religioso, você tem certeza que Jesus Cristo é o Salvador? Ele diz que sim, tem certeza que Jesus Cristo é o Salvador. E se Jesus Cristo é o Salvador, e por que vocês não obedecem ao Salvador? Irmãos, qual é a igreja na terra que está mais próxima da doutrina do Senhor Jesus Cristo? A igreja que está mais próxima da doutrina do Senhor Jesus Cristo, ela não pode aceitar um homem titulado pastor, não pode aceitar a doutrina do dízimo, ela tem que professar que a igreja de Jesus Cristo na terra tem um só rebanho e um só pastor. O próprio Jesus Cristo foi quem disse e deu as características da sua igreja na terra. A sua igreja na terra não pode fazer nenhuma oração em pé, em lugar nenhum aqui da terra. Base bíblica da igreja de Jesus Cristo na terra. Mateus 6, 5 a 15. João 10, 1 a 16. Mateus 16, 13 a 20. Aqui está a base da igreja de Deus aqui na terra. Igreja esta que não é quatro paredes, nem feita pelas mãos dos homens. A igreja de Jesus Cristo aqui na terra, ela é feita de pessoas convertidas ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quem fizer parte da igreja de Jesus Cristo aqui na terra, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. A igreja de Jesus Cristo na terra é composta de pessoas que são cristãs, que seguem a Jesus Cristo e procuram obedecer a sua santa e gloriosa doutrina. Ou seja, procuram obedecer a doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então, irmãos e ouvintes, quem disse que a igreja de Deus na terra não tem rebanho e nem pastores, foi o próprio Jesus Cristo em João 10 e 16. Ele disse que a sua igreja é um só rebanho e tem um só pastor. Quem disse que os homens não são pastores, mas sim mercenários, foi o próprio Jesus Cristo em João 10, 11 a 16. Quer fazer parte da igreja de Deus na terra? Obedeça a tudo o que Jesus Cristo mandou fazer quando ele esteve nesta baixa terra. Nunca mais desobedeça as palavras de Jesus Cristo, que está escrito em Mateus 6, 5 a 15, João 10, 1 a 16. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Faça parte dos atalaias da última hora, ou seja, faça parte dos atalaias de Deus aqui na terra. Não somos um sistema religioso na terra. Somos exatamente examinadores das Escrituras na terra. Não fazemos parte de nenhum sistema religioso na terra. Fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Um só rebanho e um só pastor em toda a face da terra. O nosso pastor em toda a face da terra chama-se Senhor Jesus Cristo. Nesse pastor eu posso confiar, porque ele não come carne de ovelha, nem bebe sangue de ovelha, e nem se veste
da lã das ovelhas, mas sabe cuidar das suas ovelhas, porque os mercenários só sabem tratar as ovelhas maus, come a carne das ovelhas, bebe o sangue das ovelhas, se veste da lã das ovelhas, ainda são rigorosos com as ovelhas, que nenhuma lhe pertence. Estamos repassando para os sistemas religiosos da terra tudo que Deus tinha para falar para os religiosos de toda a face da terra, antes do toque da última trombeta. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado para todo sempre. Amém.